Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui para começar nossas atividades práticas, né? Nesse momento de pandemia, nós vamos fazer uma grande coletânea do que seriam as aulas práticas e vamos colocar para vocês de maneira assim bem didática como seriam essas preparações, né? Para não ficar só com conteúdo voltado para o teórico, né? Nós vamos ensinar aqui maneiras de manipular algumas matérias-primas interessantes, as funções dessas matérias-primas, e no final a gente vai tentar trabalhar com algumas formulações, alterando essas formulações, certo? Para que vocês tenham noções de como seriam trabalhar com essas matérias-primas na prática, certo? A gente não ficar com esse conteúdo sem ser administrado durante esse semestre de pandemia. Bom, e a gente começa na unidade prática, e a atividade prática 1 seria um sabonete líquido para as mãos, né? Seria aquilo que a gente vai propor para a aula de hoje. Antes disso, a gente vai fazer uma breve introdução de como seria a melhor maneira de trabalhar essa aula prática para vocês que estão aí vendo esse conteúdo teórico. Bom, qual que é o objetivo nosso com essa aula prática, né? Com esse conteúdo prático e essa atividade prática? A gente vai promover o desenvolvimento das competências e habilidades que são relacionadas à cosmetologia. A gente precisa formar farmacêuticos que tenham competências e habilidades dentro dessa função de manipular produtos cosméticos. Então a gente vai dar noções e vai explicar detalhadamente algumas das matérias-primas e alguns das formulações mais importantes, né, que a gente tem dentro da área de cosmetologia. Bom, e o procedimento nosso para trabalhar essa atividade proposta é avaliar diferentes formulações de cosméticos. Então a gente vai pegar um embasamento, né, para ter diversas formas de avaliar essas formulações, né? A gente vai olhar componente por componente, formulação por formulação, e ver onde que a gente pode alterar, onde que a gente pode trabalhar de uma maneira diferente. Então, a nossa proposta é essa, tentar avaliar essas diferentes formulações cosméticas. Bom, para que esse trabalho seja efetivo, né, eu preciso da colaboração de vocês, preciso que vocês busquem o conhecimento também. Então, a nossa primeira etapa, para quem está começando agora, é fazer uma busca. A gente tem que buscar, fazer leitura, interpretação de livros para discussão na atividade de interação. Então, a gente tem que ter esse conhecimento básico. E aí eu me coloco à disposição para os meus alunos, né, que têm o meu contato, meu e-mail, né, ou até meu telefone pessoal, para a gente ter essa interação e buscar a cada semana fazer aí um levantamento do que ocorreu nessas atividades, tá? As dúvidas, né, retirar essas dúvidas e colocar cada vez mais em prática esses procedimentos. Então, a primeira etapa é buscar ter leitura e interpretação de livros. Na segunda etapa, é avaliar essas diferentes formulações cosméticas. Então, primeiramente, a gente vai tentar buscar e interpretar esse conteúdo e depois avaliar as formulações, tá? Mas buscar sobre o quê? Bom, a primeira coisa, a gente vai buscar sobre formulações cosméticas, né? Então, a gente vai buscar sobre diversas formulações cosméticas e você, aluno, pode buscar formulações que tenham do seu interesse, né? Eu vou colocar aqui algumas formulações que eu tenho já, que a gente ia fazer elas no laboratório, então a gente vai explicar essas formulações, mas se tiver formulações que você tem interesse, que não esteja no nosso roteiro, pode buscar, pode trazer, que a gente vai falar sobre elas também. Então, quais seriam as principais funções dos componentes das formulações cosméticas, né? Então, a gente tem aí vários componentes dentro da cosmetologia, o que a gente trabalha em cada um e para que ele está ali naquela formulação, tá? Não existe um componente ali só para que não agregue nada, ele tem que agregar alguma coisa na formulação, senão ele pode ser retirado. Então, primeira coisa é isso, entender para que cada componente vai estar ali na forma. E entender as etapas de preparo dessas formulações cosméticas. A gente vai ver que algumas são só misturas,
outras precisam de aquecimento, outras precisam de um repouso maior. Então, o cosmético ele tem algumas particularidades interessantes que a gente pode trabalhar aqui online, né, e mostrar para vocês como que a gente faz isso na prática, né? A gente tem aí alguns pulos do gato que a gente pode passar para vocês, né? Que a gente trabalha no laboratório e pode depois passar esses detalhes, né? Essas minúcias de como preparar esse cosmético. Então, né, dentro dessas etapas. Interessante a gente lembrar que, como nós estamos num ambiente online, né, nós devemos lembrar que para fazer isso, na realidade, a gente precisa de critérios de segurança individual e coletivo em laboratórios. Então, o uso de EPI, né, ou de EPC, né, saber utilizar esses EPIs e EPCs. Então, essas buscas que vocês vão fazer e esse trabalho de pesquisa seria relacionada a essas etapas. A fonte são, claro, nossa biblioteca virtual. Vocês podem buscar fontes seguras também na internet ou em outros locais que acharem mais interessante, sempre fontes seguras de informação. Tá? Com esse material em mãos, realizar um mapa mental, com as etapas de preparo de diferentes formulações cosméticas e as funções específicas de cada componente nas diferentes formulações. Então, essas etapas de preparo, montar um mapa mental ali bonitinho para vocês entenderem completamente como que está funcionando o entendimento desse conteúdo online, né? A gente não perder esse tempo de trabalho, né, do semestre com a cosmetologia. Então é interessante realizar essa parte teórica antes de passar para a formulação em si, né? Então, essa primeira etapa é de muita importância, é fazer essa busca e fazer esse mapa mental. Bom, a partir daí a gente vai avaliar fórmulas, né? E eu trouxe aqui na aula de hoje nossa primeira fórmula de sabonete em líquido, né? Então a gente tem aí os componentes e a composição com a porcentagem de massa que a gente pode utilizar. Sempre em porcentagem, porque se você faz uma formulação em porcentagem, né, você tem aí a possibilidade de realizar ela em um frasco pequeno ou realizar ela em escala industrial. Por isso que você coloca ela sempre em porcentagem de massa, né? Começamos aí com o nosso lauril éter sulfato de sódio a 27%. Né? O lauril ele já está a 27%, mas dentro da formulação, essa porcentagem de massa seria 29%. Então, se você vai preparar ali 100 ml do sabonete líquido, 29 ml é do componente lauril éter sulfato de sódio a 27%. E aí a gente já vai para a função desse produto, que seria um detergente, né? Um tensoativo. Então, a primeira parte seria colocar esse detergente, né? Dentro da formulação, a função dele seria detergente. O segundo produto seria o cocoamido propilbetaína, 5%. Função espessante e espumante. Então, ele dá mais espessura e também tem a função de espumar o produto, de criar espuma. Terceiro componente, dietanolamina de ácido graxo de coco 80%, ou amido 80%. Esse é apenas 2% de composição, também é um espessante espumante. Tá? O cloreto de sódio, aqui a gente tem uma composição de 1,6%, também é um espessante do sabonete líquido. Essência, quantidade suficiente para... Tá? Aqui a essência ela tem um apelo estético. Tá? Mas professor, você disse que nenhum produto não teria nenhuma função. O apelo estético é a função da essência. Né? Você ter ali o cheiro do seu sabonete líquido é muito interessante. Para sabonete líquido, para as mãos, uma essência padrão seria de erva doce. A erva doce seria a mais comercializada, a mais comum para sabonete líquidos. Mas a gente tem outros aí, maracujá, essência de frutas, né, cítricas, de frutas vermelhas. Então, são essências bastante comuns aí na composição do sabonete líquido. Lavanda também é bastante comum, né? Então a gente tem essas essências padrões aí. Uma bem interessante, lavanda com baunilha, quebra um pouco daquele cheiro que a lavanda tem,
de produto saneante, né, de produto para limpar banheiro, né? Então você coloca uma baunilha, que é uma essência um pouco mais comestível, né? Ela tem um pouco daquele aroma do café da manhã, né? E você mistura com a lavanda, que tem aquele cheiro totalmente de saneante de banheiro, e você mistura as duas, você tem um apelo estético legal. Então você pode brincar com essa essência aí dentro daquilo que você propõe para o seu sabonete líquido. Lembrando que a gente tem padrões, e o nosso QSP, é interessante lembrar que essa quantidade é sempre pouca, né? A gente pecar sempre pelo menos, para que a gente não estrague a formulação. O corante também tem um apelo cosmético, né? Não colocar uma cor muito vibrante, não colocar uma cor muito forte, né? Porque senão você pode, inclusive, tingir as mãos da pessoa. O metil cloroisotiazolina, desculpem, metilcloro isotiazolinona. Metil-isotiazolinona são dois conservantes, né? E aí você utiliza 0,05% para tratar aí a parte microbiológica do produto e não deixar que apareçam micro-organismos na formulação. Nós temos ainda o ácido cítrico, que é um acidulante para a gente regular e equilibrar o pH da formulação, e nós temos a água, né, que é o veículo final da formulação para você completar o produto e ter ali a sua quantidade final de produto com água, né, que SP significa quantidade suficiente para. Então a gente tem um estudo de cada um desses componentes, que é interessante que vocês façam aí e aprofundem em cada um desses componentes depois da nossa aula. Bom, então vamos aí. Para elaborar esse sabonete líquido, primeiramente a gente coloca em um recipiente adequado metade do volume de água a ser utilizado na formulação. Então a gente coloca ali no recipiente metade dessa água e coloca o sistema em agitação com um agitador mecânico. A gente usa sempre baixa rotação, porque como a gente está fazendo um sabonete, né, se você coloca para agitar muito rápido, forma muita espuma. E aí transborda, vira uma bagunça no laboratório. Então, agitação lenta, para não perder a formulação. Adiciona aos poucos aí o lauril etersulfato de sódio, a cocoamidopropilbetaína e a dietanolamida de ácido graxo de coco, deixando agitando até que se complete a homogeneização. Então deixa ali esses produtos que são os tensoativos e os espumantes até que fique completamente homogeneizado. Depois você vai colocar ácido cítrico para ir corrigindo o pH para 6,5 a 7. Usando o pH-metro, você vai corrigindo esse pH. E por último, adicionando essência e corante e homogeneizar bem. Como você está utilizando um corante, aqui nessa parte você verifica a homogeneização de acordo com que o corante vai ficando uniforme, né? Se você não vê mais rajas do corante, é porque ele está ficando cada vez mais uniforme. Adiciona aqui o conservante agora e depois dissolve o cloreto de sódio no restante da água e adiciona ao sistema em constante homogeneização. Tá? Aqui você deve controlar a agitação, porque o cloreto de sódio, que é a última parte que vai nesse sabonete líquido, ele vai deixar o sistema cada vez mais viscoso e vai ficando pesado para agitar. Então, o sistema vai ficando grosso, ali, viscoso, com o cloreto de sódio, e isso vai tendo que controlar ali a palheta de agitação para dar mais força para agitar um pouco mais. Lógico que sem formar espuma. Bom, depois de pronta a nossa formulação, né, o sabonete líquido é bem simples de se fazer, a gente faz a caracterização desse sabonete líquido. Né? Esse produto deve ficar em repouso por 4 horas, em seguida verificar pH, densidade e a viscosidade da amostra, medidos após a mesma ser novamente homogeneizada. Para a medida do pH, a gente pega uma alíquota de 50 ml da amostra, deve ser retirada, e o pH determinado com auxílio do pH-metro. Como ele é líquido, fica bem fácil, você pega 50 ml ali do que você fez e testa no pH-metro. A densidade você vai medir ela em triplicata, utilizando um piquinômetro, que é um aparelho para medir a densidade ali, 50 ml, em uma balança analítica. E a viscosidade é medida em triplicada e comparada a um padrão utilizando copo Ford para tal.
Então a gente vai agora ver um vídeo explicando um pouco de como seria realizada essa viscosidade. Um minuto que eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar essa tela. Vou compartilhar aqui agora com vocês. Só abrir o vídeo aqui. Olá amigos, hoje vamos falar sobre viscosidade. De forma simples e prática, viscosidade é a dificuldade que o líquido tem para escoar. A água escoa super facilmente e tem uma viscosidade bem baixa. O mel, por ter uma viscosidade maior, escoa com muito mais dificuldade que a água. No desenvolvimento de um produto, a viscosidade é importante principalmente por dois motivos. Um pelo motivo mercadológico e outro por um motivo técnico. O aspecto mercadológico fica por conta principalmente de uma questão cultural, porque as pessoas costumam associar viscosidade, o produto viscoso, com produto concentrado ou de qualidade. Já o aspecto técnico está associado à aplicação do produto. Algumas vezes esse produto precisa permanecer mais tempo em contato com a superfície, por exemplo numa parede ou um vaso sanitário, e exige que o produto seja viscoso, para escoar lentamente e permanecer em contato. Outro motivo também pode ser para estabilizar algum componente dentro da formulação, como no caso do imperolizante, ou algumas emulsões também, que aumentando a viscosidade aumentam também a estabilidade e o tempo de vida. Os equipamentos mais utilizados pelas indústrias de saneantes e cosméticos para medida de viscosidade são os viscosímetros de orifício, como esse aqui, e os rotacionais, como esse daqui. O que vamos fazer agora é medir o tempo de escoamento desse fluido através desse orifício aqui. Esses copos têm diferentes tamanhos de orifício. O mais empregado pela indústria de saneante é o número 4. Para uma medida correta e precisa, é importante prestar atenção em algumas coisas. A primeira delas é que o equipamento tem que estar no nível. A segunda é que o teu fluido ele tem que estar sem espuma e sem bolha, ou o mínimo possível. E também a temperatura dele, de preferência, é 25 graus. Para fazer essa medida, você precisa tapar o orifício aqui com o dedo e acrescentar o fluido dentro do viscosímetro de forma lenta e vagarosa, sem formar bolha e espuma. Encher até passar um pouco do topo dele aqui, não faz mal que transborde um pouquinho, porque você vai utilizar essa espátula aqui para nivelar e deixar bem certinho na medida. Posiciona o becker aqui embaixo e liga o cronômetro assim que remover o dedo de baixo do copo. Você deve desligar o cronômetro assim que esse filete aqui de escoamento se romper. O primeiro sinal de rompimento deve ser desligado o cronômetro e anotado o tempo. Ele rompeu, voltou a escoar um pouquinho, mas é no primeiro sinal de rompimento mesmo que se desliga o cronômetro. O fluido levou 2 minutos e 9 segundos para escoar. Acabamos de medir o tempo de escoamento do fluido nesse copo aqui. Agora, para determinar em unidade de viscosidade esse tempo em segundos em CP, o centipoase, você pode usar da seguinte forma. Vamos falar agora um pouco do viscosímetro rotacional. É um equipamento mais sofisticado, mais caro, mas que executa medidas muito mais precisas. Esse equipamento ele se baseia na dificuldade que o disco tem para girar na solução. Quanto mais difícil, maior o torque que o equipamento tem que fazer e é dado aqui em cima numa escala. Então, quanto maior o torque, mais viscoso o produto é. Então, vamos medir agora. Basta ligar a rotação e o equipamento vai dando a dificuldade ou o grau de torque que ele tem que executar
para o spindle, o disco ali, girar em solução. De forma geral, tem que deixar girar 6 vezes, travar a escala e medir. No caso aqui deu 64,5. Para transformar essa medida de torque em centipoise, em CP, a gente utiliza um fator que é dado pelo próprio equipamento. Como nós estamos utilizando um spindle número 2 e 30 RPMs, o fator que vai ser utilizado vai ser de 10. Então ali no caso, 64,5 vezes 10 é 645 CPs. Ao medir a viscosidade, um dos fatores primordiais para fazer uma medida correta e precisa e comparar bem dois produtos é levar em conta a temperatura. Você não pode comparar produtos quando a temperatura dos fluidos estiverem diferentes. É fundamental que eles estejam na mesma temperatura. Se um estiver a 25, o outro também deve estar a 25. A cada meio grau de temperatura você já encontra uma grande diferença de viscosidade. Isso independente do equipamento que você for utilizar. Outra coisa é levar em consideração a temperatura da água que você utilizará para lavar o equipamento. Se eventualmente você utilizar uma água quente, esse orifício vai dilatar e o tempo de escoamento vai cair. Então, preste atenção nisso e lembre disso firmemente. A temperatura é fundamental. Quando for comparar líquidos, os dois devem estar na mesma temperatura. Se você se aprofundar no tema viscosidade, verá que nós tratamos aqui dos fluidos newtonianos. São aqueles com escoamento bem definido, como é o caso do lava-roupas e do lava-louças. Existem alguns produtos que não têm um escoamento tão bem definido, como é o caso de géis e alguns amaciantes. Nesse caso, eles são chamados de fluidos não newtonianos. Aqui a gente encerra o vídeo, um abraço para todo mundo e até a próxima! Vemos aí que a viscosidade ela é bastante importante, né, na nossa formulação, né, e nas formulações de um sabonete líquido, né? Então, na nossa caracterização, é interessante entender bem a questão da viscosidade. Vamos lá. E aqui a gente tem alguns parâmetros para saber se a nossa formulação está boa. A 25 graus, como bem disse no vídeo, né, a gente compara sempre a 25 graus. O pH da nossa formulação tem que estar de 6,8, quase próximo do neutro, para não agredir as mãos. A densidade tem que estar ali entre 1,05 gramas por centímetros cúbicos, ou 1 grama por ml, como preferirem, e a viscosidade de 2.280 centipoise. Tá? A aparência seria um líquido transparente. No caso aqui a gente coloca como azulado, pois são parâmetros aí que a gente viu, né, ou que, do artigo que foi retirado, parâmetros físico-químicos de sabonetes líquidos similares encontrados no mercado e classificados com qualidade premium. Então, geralmente tem esses parâmetros físico-químicos aí. Bom, a nossa etapa 3 é pegar esse sabonete líquido e tentar transformar ele num sabonete líquido corporal esfoliante. Né? Então a gente precisa aí de verificar a possibilidade de converter essa fórmula em um sabonete líquido corporal esfoliante. Então, apresentar a função específica de cada um dos componentes que devem ser adicionados à fórmula para que ocorra essa transformação. E aí, a gente tem que fazer uma pesquisa simples. Bom, se a gente for no formulário médico farmacêutico, na segunda edição, na página 314, a gente tem aí algumas indicações de esfoliantes e abrasivos e suas concentrações usuais. A gente pode usar aí o alfa-hidroxiácidos de frutas, né, o MFA complex, pode usar esse produto de 4 a 10%, isso a gente adiciona na formulação. Anidrido silícico, de 5 a 10%. Extrato, desculpem, está errado aí, extrato de willow bark, de 5 a 10%, microesferas de polietileno,
que são pequenas esferas de plástico mesmo, que você pode adicionar na formulação, são vendidas microesferas de polietileno, que dá esse poder abrasivo esfoliante de 0,5 a 1%, ou sementes de apricot em pó, né? Apricot, também chamado de sementes de damasco em pó, tá? Que é um abrasivo natural, um esfoliante natural, que pode ser utilizado aí de 1 a 10%. E aí você adiciona isso no seu sabonete líquido e você consegue ter uma nova formulação, que é o sabonete líquido esfoliante. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se aprofundem cada vez mais no tema, né? E estejam conosco aí na nossa próxima aula prático-teórica, né? Para a gente entender cada vez mais esse mundo da cosmetologia. Muito obrigado pela atenção e tenham todos aí bons estudos. Até mais.